Bom, vamos lá. Então, qual o contexto do que a gente está vendo aqui, né, mais uma vez seguindo na exposição de Mateus? A gente está dentro do bloco em que Mateus separa alguns relatos, separa alguns episódios aqui para dar uma ênfase prática naquilo que ele já havia falado no Sermão do Monte. Então, Jesus faz o Sermão do Monte do capítulo 5 ao capítulo 7, e a partir do capítulo 8, a partir da expectativa da multidão que acompanhava Jesus ali, em que se admirava de Jesus pela forma como que ele falava, pelas coisas que ele ensinava, pela autoridade que ele tinha, que era diferente da autoridade dos fariseus, dos escribas. Essa multidão, seguindo a Jesus, Mateus pega esse mesmo contexto e relata aqui nesse bloco do capítulo 8 e do capítulo 9, 10 milagres, 10 ações milagrosas, né, entre elas muitas curas, que Jesus faz, e ele faz isso com o objetivo de reforçar, de fazer aquele povo entender na prática de que aquele homem que tem poder para falar, ele também tem poder para fazer. Então a gente está dentro desse bloco aqui. A gente já viu um primeiro episódio da cura do leproso. Na semana passada vimos a cura do criado do centurião. E hoje a gente vai ver, seguindo mais alguns episódios aqui. Então, o texto diz lá, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Então aqui a gente tem mais um episódio de cura, mais um episódio que Mateus relata aqui. Esse episódio ele também é relatado por Marcos e Lucas, né, no aspecto aqui dos evangelhos sinóticos. Marcos e Lucas contextualizam esse episódio num outro cenário, assim, eles relatam de uma outra perspectiva. Mateus pega talvez esse episódio que não fosse talvez direto aqui, mas ele traz junto com esse objetivo, uma vez de reforçar essa prática, então ele fazendo um compilado de diversos milagres que Jesus fez. E pelo relato de Marcos e pelo relato de Lucas, a gente vê que Jesus estava na sinagoga, era sábado, e eles saem da sinagoga e vão em direção à casa de Pedro. E aí, chegando na casa de Pedro, é que eles encontram essa situação. A sogra de Pedro ali, doente, né, ardendo em febre, alguns colocam como se fosse malária, enfim, mas o aspecto aqui é que ela estava de fato acamada, sem poder atender aquelas pessoas que estavam chegando à sua casa, junto com Jesus. E Jesus, naquela situação, o texto nos diz que ele toca nela, ele toma pela mão e ela imediatamente é curada e passa a servi-los, né? Alguns vão dizer que esse aqui foi o motivo pelo qual o Pedro negou Jesus, né? Curou minha sogra, Jesus, se não fosse isso, eu não acredito nisso não. Sogra é uma bênção, irmão. Eu amo minha sogra. Minha sogra, quando vai lá em casa, nas primeiras vezes que ela foi lá, eu fui pegar água para ela e peguei uma canequinha de plástico assim, antiga que eu tinha lá, dei para ela, falei, você está de brincadeira comigo? Eu vim na tua casa, você me dá um copo de plástico, me dá uma taça que você tem aí. Minha sogra é uma benção. Eu acho que ela gosta mais de mim do que da Mainá já, mas Mainá falou que é mentira. Mas, enfim, Jesus toca na sogra de Pedro, Jesus tem esse encontro com ela, e ela imediatamente, né, você vê que o mesmo parâmetro aqui ele se repete, tanto no leproso, tanto na cura do servo do centurião. A gente vê que à medida que Jesus faz, à medida que ele toca, aquelas pessoas eram curadas imediatamente, né? Isso também acontece aqui com a sogra de Pedro. E o que eu queria ressaltar nessa parte aqui é que quando Jesus toca nela, qual é a primeira coisa que ela faz? É servi-los. E isso é muito importante para a gente porque isso reflete a natureza da vida cristã. Assim que ela é curada, ela passa a servir os irmãos que estavam ali, né? Era comum naquela época que as mulheres da casa, quando chegassem em visita delas, servissem, né? Isso ainda é tradicionalmente hoje. Então, aquela situação era uma situação constrangedora. Ela estava recebendo pessoas ali, Pedro recebendo pessoas na sua casa, tendo que dar atenção ali, e a sogra dele acamada sem poder contribuir. A partir do momento que ela é tocada, que ela é curada, ela imediatamente passa a servi-los. Tem uma frase, eu
pelo que eu vi, foi o Papa que disse, mas alguns atribuem ela a Mahatma Gandhi, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Independente de quem disse essa frase ou em que contexto, essa frase faz sentido para a gente que é cristão. O serviço é uma marca inerente ao cristão. O cristão que é alcançado por Cristo, o cristão que recebe um novo coração, que recebe uma nova vida, recebe essa oportunidade de ser agora como Cristo é, ele precisa, invariavelmente, servir. Ele precisa estar servindo aos outros. Essa é a realidade da vida cristã, isso faz parte da vida cristã. Um novo convertido, ele não necessariamente precisa já saber as principais doutrinas, ele não precisa necessariamente conseguir fazer uma interpretação super apurada do que o texto bíblico está dizendo, mas seja um novo convertido, seja alguém que já está com 20 anos de igreja, todos nós somos chamados a servir. Então, nós aprendemos isso com a sogra de Pedro, que a partir do momento que ela é curada, ela é tocada por Jesus, ela já passa a servir, porque essa é uma característica do cristão. Cristo é o maior servo. A gente cantou aqui agora há pouco, o servo sofredor, aquele que se entregou, aquele que se esvaziou de si. Se Cristo é esse modelo de servo, nós somos cristãos, somos igual a Cristo, estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo, nós também precisamos servir. Então, Jesus entra na casa de Pedro, Jesus vê aquela situação, toca na sogra de Pedro e ela imediatamente é curada, a doença passa, o problema, o mal-estar acaba e ela passa a servi-los como um cristão, como é da natureza de um cristão fazer. E o texto continua passando agora para um outro episódio, que diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, Jesus, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, e para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, era sábado, Sábado havia uma restrição de atividades que poderiam ser feitas, e pelo que o texto nos diz, ao anoitecer, ou seja, pela cultura judaica, ao final do sábado, então por volta das 18 horas ali, assim que estava escurecendo, o sábado já estava acabando, e aí as pessoas começaram a quê? A trazer diante de Jesus outras demandas, outros doentes, outros endemoniados, e o texto nos diz que, por meio da palavra de Jesus, simplesmente pelo poder de sua palavra, ele expulsou os demônios, ele curou aqueles enfermos. Então, Mateus ele registra isso aqui, mais uma vez, para falar, além do leproso, além da serva do centurião, além da própria sogra de Pedro, Jesus ainda ficou ali algum tempo servindo, ainda ficou ali curando, atendendo às demandas que chegavam para ele, sejam dos endemoniados, sejam dos doentes, mas Jesus, pela sua palavra, atendia essas pessoas, servia essas pessoas no final do sábado ali. E Mateus aqui, ele faz uma coisa que ele vai fazer em diversos pontos do seu relato, do seu evangelho aqui, que é justamente algo que aponta para o objetivo pelo qual o evangelho foi escrito. Nós já falamos isso aqui, Mateus escreve esse evangelho principalmente para um público judeu. Mateus escreve esses relatos da forma como ele organiza, dos fatos que ele coloca, da forma como ele relata, para que judeus lessem isso aqui e sabessem do que ele está falando. Do que ele está falando? Que Jesus é o rei dos judeus. Ele é o Messias, aquele cara que está sendo esperado há gerações. Jesus é esse cara. Ele fala sempre para poder provar isso. Todo o seu evangelho é estruturado dessa forma, e essa aqui é uma evidência muito clara disso. Se os judeus conheciam a lei, se os judeus conheciam a Torá, conhecia o que para a gente hoje é o Antigo Testamento muito claramente, de cor, quando Mateus chega e pega essa situação e diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele está fazendo uma conexão direta com aquilo que o pessoal, aquilo que aquelas pessoas liam naquilo. Então a pessoa lia lá Isaías 53 e via ali o relato, a figura do servo ali, daquele que levou sobre as enfermidades e tal, e
esperavam nesse cara um Messias, ou talvez não conectavam isso com o Messias. E aqui Mateus fala, Jesus é esse cara. Esse personagem que você lê lá em Isaías, ele está aqui, ele já chegou, o reino dele já está aqui, ele é Jesus. Então ele coloca isso, como coloca em diversos outros textos no Evangelho de Mateus aqui, de que para se cumprisse aquilo que foi escrito. A lei, os profetas, tudo isso aponta para esse cara que está aqui com a gente, aponta para Jesus. Então, esse é um princípio da teologia bíblica em que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Né? É um texto que traz luz a outro. Então, aqui a gente entende claramente, porque é a Escritura que está dizendo. O personagem lá de Isaías 53, o personagem lá da profecia de Isaías é o Cristo, é o Messias e é esse Jesus de Nazaré que tinha aqui. E aí ele diz, né, qual é o texto que Jesus está cumprindo nesse momento, que é Isaías 53, versículo 4, que diz, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, né, as carregou com as nossas doenças. E aqui, a gente precisa fazer uma pausa aqui, porque por aí há muita interpretação equivocada desse texto, em alguns sentidos. Existem basicamente 3 interpretações possíveis aqui, pelo menos que são debatidas em algum nível. Uma delas é a majoritária, é a posição da tradição, mas existem 3 interpretações aqui. A primeira é que diz que quando Isaías fala que Jesus veio, carregou as nossas enfermidades e que as nossas doenças ele levou com ele está falando diretamente e apenas sobre as nossas doenças. Então ele está falando que Jesus, nele mesmo, na cruz, carregou todas as nossas doenças e por isso nós não necessariamente ficaríamos doentes ou deveríamos ficar doentes. Essa é uma das interpretações que aparecem por aí. Uma segunda interpretação é que não, aqui o texto não está falando de doença. Doença que é uma linguagem figurada, mas que aponta para a principal doença do homem, que é o pecado. Então, quando fala que Jesus leva sobre si as nossas enfermidades, está falando que ele levou sobre ele o nosso pecado, e simplesmente o nosso pecado. E a terceira interpretação, ela é uma variação dessa segunda, que diz que, sim, Cristo levou sobre ele os nossos pecados e também as nossas doenças, já que as nossas doenças são consequências do pecado. Quando o pecado entra no mundo, corrompe a humanidade e afeta a criação como um todo, nós, humanos, fomos afetados pelo pecado diretamente pela corrupção do nosso corpo. Então, nosso corpo foi manchado, aquilo que era perfeito não é mais perfeito, e por isso nós somos suscetíveis a doenças. Dessas, eu fico com a maioria, que é a terceira interpretação. Cristo, sim, levou sobre si os nossos pecados e as nossas doenças. E aqui a gente vale fazer um segundo parênteses, que é, essa interpretação, ela ainda pode ser entendida de forma exagerada. Ainda podem haver alguns equívocos aqui. Então, um dos problemas que podem surgir dessa interpretação é parecido com a primeira, que diz, se Cristo levou sobre si os nossos pecados, ok, mas se ele levou sobre ele as nossas doenças, e nós somos cristãos, ele já pagou por isso, por que nós ainda ficamos doentes? Essa é uma pergunta que pode ser feita a partir dessa interpretação. E para a gente entender isso aqui, se a gente segue por essa linha de raciocínio, a gente tem um problema grande com a nossa fé. Porque basta uma mudança de tempo que o nariz já começa a ficar emocionado, a escorrer ali. Eu, por exemplo, se dormir sem camisa, estava falando isso com o Lucas ontem, se eu dormir sem camisa, no outro dia eu tenho que tomar um anti-inflamatório, que a garganta já foi embora. O Wesley e Lana estavam mal essa semana aí, Lana está fungando ali. Então, essa é a nossa realidade. A gente fica doente. Cara, bastou um vírus minúsculo, microscópio, para que o mundo praticamente parasse por quase 2 anos. A pandemia veio aí e mostrou para a gente que a gente fica doente por, às vezes, coisas que a gente nem vê, o quanto a gente é frágil quanto a isso. E se a gente olha para esse texto e acha que, então, Cristo levou sobre eles as doenças e nós ficamos doentes, tem alguma coisa muito errada. Essas duas verdades, elas não compactuam. Porque se isso é verdade, ou nós não somos cristãos, porque nós estamos ficando doentes, talvez não temos fé suficiente para isso, ou a gente entende que essa interpretação talvez tenha alguma coisa incoerente ali nela.
Então esse é um problema que aparece se a gente olha para esse texto achando que Cristo levou os nossos pecados e levou as nossas doenças já no agora. E a resposta para esse problema ou para essa situação, para esse dilema, ela é muito simples, na verdade. E a interpretação ela está correta. Cristo levou, sim, os nossos pecados e as nossas doenças. Nós já somos libertos do pecado, nós já somos libertos da condenação do pecado. É o famoso já, mas ainda não. Né? A gente chama de atenção escatológica. Você já ouviu sobre isso. E se você não conhece esse conceito, ele é muito simples de entender. Quem aqui já fez uma compra pela internet? Né? Hoje em dia é muito comum, às vezes você vai na internet já antes de ir na loja, enfim, é muito mais cômodo. E quando você faz uma compra lá pelo Mercado Livre, pela Americanas ou o que seja, você faz ali no final lá, que se o pagamento deu tudo certo, o que normalmente eles falam? Ó, o produto ele já é seu, tá? Ele já é seu, ele já está reservado aqui para você. Mas se você pediu ali alguma coisa física, pelo menos que tem que esperar o tempo para chegar, o produto já é seu. Mas ele já está com você? Você já pode usar ele? Ainda não. É o mesmo princípio. Nós, em Cristo, já fomos libertos do pecado, da condenação do pecado, principalmente. Agora, da influência do pecado, ainda não. Nós já fomos libertos da doença, Cristo já levou todas as doenças sobre ele? Já. Mas nós ainda sofremos com ela. Nós ainda não fomos libertos dessas doenças aqui, porque nós ainda não recebemos os nossos corpos glorificados. Então, a obra de Cristo, ela está se cumprindo. Ele já fez, o veredito já foi dado. Nós não somos mais condenáveis pelo pecado. Cristo pagou o preço do pecado por nós e levou as nossas doenças sobre ele. Mas nós ainda somos acometidos das doenças porque nós ainda não recebemos os nossos corpos glorificados. Quando Cristo voltar nas nuvens, quando Ele chegar no grande dia do Senhor e parar nas nuvens e nos chamar para encontrar Ele nos ares, nós receberemos esses novos corpos. Aí, nesse dia, nessa ocasião, sim, meu irmão, não vai haver mais resfriado, gripe, covid, câncer, nada. Com os nossos corpos glorificados pela obra redentora que está refazendo a criação no novo céu, na nova terra, nessa realidade perfeita, aí sim, nós já vamos ser salvos, nós já vamos estar libertos do pecado e das doenças e elas também não terão mais poder sobre nós. Esse dia é o dia que nós ansiamos, nós aguardamos com expectativa por essa vinda. Então, somente na vinda do Cordeiro, somente na segunda vinda de Cristo é que nós vamos estar de fato libertos dessas doenças. Enquanto o correio do céu, enquanto Cristo não vem entregar esses novos corpos, a gente continua esperando. E fica aqui o alerta, né, porque diferente do nosso correio aqui, você não vai receber, infelizmente, uma mensagem falando que Jesus saiu para a entrega e está voltando. Então, que nós ficamos atentos, esperando esse dia, vivendo, sendo aperfeiçoados à medida que nós sejamos mais parecidos com o próprio Cristo. Então, esse é o princípio desse texto. Quando Mateus fala que em Cristo está se cumprindo essa fala do profeta Isaías, ele está apontando para esse aspecto. Cristo é o nosso Redentor. Ele é o servo sofredor que levou sobre ele as nossas enfermidades. E aqui sim, o aspecto principal desse texto é o pecado. Ele está falando aqui que em Cristo nós somos libertos do pecado. Cristo pagou o preço do pecado por nós. E como a doença é consequência do pecado, ele também nos liberta dela, mas ela só vai ser cumprida fielmente quando a gente receber esses novos corpos. Então a gente vê Cristo, Jesus, na casa de Pedro, curando não só a sogra de Pedro, mas também curando muitos daqueles que chegavam a ele. As pessoas traziam a Jesus endemoniados, doentes, e ele continuava servindo, curando essas pessoas, confirmando não só aquilo que Isaías falou anos antes, mas aquilo que Jesus tinha falado momentos antes no Sermão do Monte, provando que ele é o Messias, ele é o Rei dos judeus, tanto esperado. E aí a gente entra agora numa nova sessão do texto, né? A gente vê que à medida que Jesus atende as pessoas, Jesus começa, acredita-se que ele começa a ficar esgotado, Jesus começa a ficar cansado ali, a multidão vinha
sufocando, né, entre aspas, ali Jesus, pressionando Jesus por mais e mais coisa. E aí Jesus diz, no versículo 18, o texto nos diz que Jesus toma uma decisão. Ele diz, tem muita gente ao nosso redor, vamos passar para outra margem. Então Jesus prepara, ele fala, cara, a gente precisa dar uma saída aqui, vamos reorganizar a coisa porque está ficando fora de controle. Então, vamos passar para outra margem, vamos atravessar aqui para que a gente consiga se reorganizar melhor. Então, o texto diz lá, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a própria cabeça. Então, Jesus aqui estava esgotado. Jesus aqui já estava cansado ali. Jesus é Deus, mas também é homem, né? Essa dualidade da verdade da encarnação de Cristo. Ele também cansava, ele também sentia sono, né? A gente vê até que, quando a gente vê no próximo bloco, né, no versículo 23 em diante, que ele acalma a tempestade, ele estava dormindo no barco durante a tempestade. Isso é uma evidência desse cansaço de Jesus e desse cenário em que ele estava passado. Então ele fala, vamos atravessar a outra margem, né, e cansado, esgotado nesse sentido. E nesse contexto de milagres, de curas, de libertação, de expulsão de demônios, nesse contexto de Jesus ali, a todo momento servindo, o texto diz que um escriba chega para Jesus, né, impressionado com tudo aquilo que ele estava fazendo e se voluntaria para ser um discípulo de Jesus. Né? A gente viu lá, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Para onde o Senhor for, eu vou junto. Eu estou contigo. Eu estou vendo o que você está fazendo e eu quero te seguir. Eu quero ser um seu discípulo. Eu estou me voluntariando para servir contigo no seu ministério. Eu quero isso. Então, esse escriba, ele olha para Jesus, olha para essa situação e toma essa decisão. Eu preciso seguir esse cara. Eu preciso ir com ele, eu preciso estar junto com ele, eu quero estar junto ali. E isso era um costume comum naquela época. Os escribas, como alguém que fazia parte do contexto religioso, né, da cultura judaica, que acompanhava ali os fariseus, era comum que os principais rabis, né, os mestres fariseus ali, eles tivessem junto com eles alguns aprendizes, alguém que de fato caminhavam com ele para um lado, para outro, aprendendo dele, aprendendo ali os seus ensinamentos, a forma como eles praticavam a Torá, né? Enfim, isso era comum, que pessoas acompanhassem os mestres fariseus daquela época. E os fariseus, por serem da linha sacerdotal, por serem responsáveis pela religião do povo, enfim, por todo o relacionamento do povo com Deus e serem responsáveis pelo templo, eram pessoas que tinham posses, eram pessoas que tinham bastante condição de vida, eram pessoas que, alguns até, né, se corrompiam por conta disso, né, negligenciavam, vendiam a verdade das Escrituras por posses, enfim. Então era comum que essas pessoas que acompanhassem os fariseus, elas estivessem nesse contexto, um contexto de fartura, um contexto de prosperidade, um contexto de conforto. Essa era a realidade que um escriba conhecia ao seguir um mestre. Se eu sigo um mestre fariseu, o conforto que ele tem é o conforto que eu tenho. Os lugares onde ele entra, eu entro junto, eu estou com ele, ele é o meu mestre, eu sigo para ele aonde quer que ele for. E quando ele chega e vê Jesus, se empolga aqui com Jesus, olha o que Jesus está fazendo e fala, opa, esse cara fala uns negócios diferentes do que o outro fariseu lá fala. Eu quero seguir esse aqui. E aí Jesus olha para ele, já deve fazer uma análise ali dele, já saca o que ele está pensando, qual a expectativa dele. E aí Jesus, ele é muito direto. Jesus diz, olha, as raposas têm os seus covis, né, os seus abrigos. Os animais, as aves, têm aonde se abrigar. Deus cuida deles e provê, né, a proteção sobre eles. Mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a própria cabeça. Eu, o Filho do Homem, né, Jesus traz muito essa expressão, o Filho do Homem, ela acontece um pouco mais de 80 vezes ali nos evangelhos, e normalmente é Jesus se referindo a ele mesmo. Acredita-se que essa expressão denote uma referência a um personagem profético de
do texto de Daniel 7:13, se eu não me engano, e aponta também como o Filho do Homem como uma expressão comum daquele que era representante da raça humana. Então, Cristo é o representante da raça humana, ele é o novo Adão. Então, ele fala, quando ele diz o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, isso é bem comum nas falas de Jesus, e ele diz, olha, o Filho do Homem, eu que sou Filho de Deus, que sou o próprio Deus, não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho abrigo, eu entrego a minha vida aqui pelo meu ministério, mas a minha realidade é uma realidade bem diferente da realidade dos fariseus. Tem certeza que é isso que você quer? Você está consciente do com o que você está se comprometendo? Então, Jesus fala essas frases, ele fala isso para mostrar e fazer com que esse escriba refletisse. Eu tenho convicção de onde eu estou me metendo? Com o que eu estou me comprometendo? Jesus aponta isso para ele. Então, esse cara emocionado, esse cara empolgado, faz Jesus essa proposta. Deixa eu te seguir. Por outro lado, o texto continua dizendo aqui, e aí a gente já caminha aqui para encerrar, que tem uma outra abordagem com Jesus. Aparece aqui um outro discípulo falando para Jesus o seguinte: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, enquanto o primeiro aborda Jesus com empolgação, com alegria, esse segundo já aborda Jesus com resistência. Esse segundo já chega e fala assim: Jesus, eu quero te seguir também, tá? Eu sei que o senhor não tem nem onde reclinar a cabeça, eu já entendi isso aí, só que assim, eu preciso sepultar meu pai. O senhor tem como me aguardar só um pouquinho aqui, porque eu preciso resolver umas coisas, mas eu vou, não vai embora não, eu vou, só que eu preciso resolver isso aqui. E, quando a gente vê aqui, quando esse homem diz que ele precisa sepultar o pai, há duas interpretações possíveis também. Uma delas, que talvez é a que mais salte aos nossos olhos, é que de fato o pai dele tinha acabado de falecer, tinha acabado de morrer ali. Era um costume judaico de que os corpos precisavam ser enterrados no mesmo dia, ou até 24 horas ali. Então, essa é uma interpretação possível. O pai daquele cara tinha acabado de falecer nas últimas ali, e ele, provavelmente como sendo o filho mais velho, era a responsabilidade dele organizar o velório, organizar as coisas, as posses, como é que ficaria. Então, era uma responsabilidade legítima dele enterrar o pai. Então, uma das possibilidades é que, de fato, o pai dele tinha acabado de morrer e ele tinha uma obrigação com o pai ali naquele momento. Uma segunda interpretação, também possível, é que o pai dele não tinha morrido ainda, mas era alguém muito idoso. Era alguém que já estava ali talvez no final da sua vida e que provavelmente ainda não viveria muito tempo. Então ele não sabia se ele fosse com Jesus, se daria tempo dele ir e voltar a encontrar o pai vivo. Então era a responsabilidade que no final da vida dos pais, os filhos cuidassem de todas as coisas. Então era a responsabilidade do filho honrar o pai e a mãe ali até o final das suas vidas. A partir do momento que os pais morriam, aí sim os filhos eles eram liberados dessa sua responsabilidade e aí podiam seguir com a sua vida, com seus compromissos. Mas enquanto o pai era vivo, era a responsabilidade daquele homem, pelo que dá a entender no texto, de que ele acompanhasse o pai e que ele de fato preparasse tudo para quando o pai partisse. Independente se tinha morrido naquela hora ou se iria morrer em algum tempo, para a gente isso não vai fazer diferença aqui na interpretação, porque o que a gente vê aqui é que, ao contrário do primeiro que fala, Jesus, eu estou contigo para onde quer que for, só vamos, esse aqui a gente vê que ele está apegado ainda a algumas outras coisas. Ele olha para o ministério de Jesus, tem o desejo de ser discípulo, de seguir a ele, mas ele fala, eu vou te seguir, Jesus, mas eu ainda tenho que fazer coisa aqui. Eu quero ir contigo, mas eu ainda preciso resolver uma coisa aqui que não dá para esperar. E aí, a fala de Jesus aqui é uma fala dura em algum contexto, a gente consegue enxergar essa dureza na fala de Jesus, mas o que Jesus está falando é o seguinte, olha, tudo bem, você pode ter que sepultar o seu pai, só que deixa os mortos sepultar os próprios mortos. A grande maioria entende, dos comentaristas, e eu concordo com essa interpretação, que quando Jesus diz que os mortos sepultam os mortos, são os mortos espiritualmente, ou seja, todos aqueles que não têm um encontro com Cristo, todos aqueles que estão, de fato, mortos nos seus próprios pecados,
toda a raça humana que não encontra com Cristo, ela vai dar um jeito de sepultar os mortos fisicamente. Então, os mortos espiritualmente sepultam os mortos fisicamente. Apesar de ser uma responsabilidade daquele homem, Jesus diz, essa situação tem gente aí para resolver. O que eu estou fazendo, você não vai encontrar mais ninguém que faça. O meu ministério é mais importante que a sua responsabilidade como filho. E aqui Jesus não está negligenciando a responsabilidade dos filhos em honrar os pais, mas Jesus está contrapondo para esse voluntário de que, da mesma forma como ele fez com o primeiro que estava empolgado, ele falou, ó, eu não tenho nem onde dormir, e agora ele vê o outro falando ali, ele fala assim, ó, existem coisas mais importantes. O reino, a minha palavra, o meu ministério que eu estou cumprindo aqui, ele é mais importante que a sua responsabilidade terrena. O seu pai já morreu ou está para morrer, e esse é o curso natural das coisas. Agora, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou cumprindo aqui, eu estou cumprindo a vontade do meu pai. Eu estou honrando o meu pai, fazendo a vontade dele, pregando aqui. Então, o que a gente vê nesse contexto desse bloco são duas pessoas. Dois homens que chegam a Jesus com o mesmo objetivo, seguir a Jesus. Dois homens que se dispõem, se voluntariam a fazer parte do ministério que Jesus estava cumprindo e querem seguir a Jesus, porém com realidades bem diferentes. Um chega empolgado e negligencia a dureza da realidade do que é servir Jesus, e o outro chega resistente, querendo seguir Jesus, mas ainda pegado às coisas desse mundo, ainda pegado às coisas dessa terra. Então, Mateus relata isso aqui para dar esse alerta para nós. Qual é a expectativa que nós temos, o que nós temos esperado, ou o que nós temos nos apegado enquanto chegamos diante de Deus querendo ser seus discípulos? Enquanto nós chegamos diante de Jesus querendo servi-lo, nós somos qual desses dois aqui? A gente é o empolgado que negligencia a realidade da vida cristã, ou a gente é o mais resistente ali que entende essa realidade, mas ainda é apegado às coisas dessa terra? E na realidade, a gente não tem que ser nenhum e nem outro. A gente não pode cair em nenhum desses dois extremos. A gente tem que ser o discípulo que está disposto a seguir a Jesus, disposto a viver uma vida cristã plena a partir do que a própria Escritura nos diz a viver e não ser apegado às coisas dessa terra. Se a gente entende que a vida cristã ela não é fácil, irmão. Se alguém te disse que ser cristão é fácil, sinto muito, mas te enganaram. Ser cristão não é fácil. A gente passa por provação, a gente passa por coisas que só o cristão vai passar. Mas, apesar disso, não há nada melhor do que estarmos com Cristo. Não há nada mais gracioso, não há nada que nos recompense mais do que a certeza que nós temos de que estamos com Cristo, de que somos como Ele. E é a partir dessa certeza, é a partir dessa convicção que a gente tem por sermos discípulos, que a gente não se apega a nada daqui, porque a gente entende que isso é passageiro, mas o Cristo é eterno. O que a gente tem, as nossas responsabilidades aqui na terra, elas são importantes, mas elas são passageiras. O reino de Deus, o reino de Cristo é eterno. É por esse reino que a gente prega. E para a gente encerrar, eu lembro do livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, que lá no finalzinho ele faz uma comparação em que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem duas marcas específicas. Uma que é, primeiro, ser o próprio discípulo, e outra que é ajudar as pessoas a serem discípulos, né? O discípulo que faz discípulos. Essa é a realidade do serviço do cristão, essa é a realidade do discipulado cristão, discípulos que fazem discípulos. Ele usa uma ilustração para poder deixar mais claro essa realidade como uma rosa vermelha. Né? Ele diz que, da mesma forma que uma rosa vermelha tem dois aspectos, um que é a rosa em si e outro que é a cor dela, e você não consegue separar a cor da rosa vermelha da própria rosa, você não consegue separar essas duas realidades, que alguém que é discípulo de Jesus ajuda outras pessoas a serem também discípulos. Você não consegue separar que eu tenho uma rosa vermelha que está mais ou menos e tem uma rosa branca que está super bela e pomposa, e eu quero presentear alguém com essa rosa. Você não consegue falar para o floricultor ali, falar, olha, me dá essa rosa branca aqui que está mais bonita, mas coloca a cor vermelha nela. Você não consegue fazer isso. Você não consegue desassociar a rosa da sua cor. Elas são dois aspectos da mesma coisa. Dois aspectos do discipulado cristão: ser discípulo e fazer discípulos.
É o que a gente entende aqui com esse texto e é o convite que fica para nós. Como nós temos reagido ao serviço cristão? Como nós temos reagido ao ministério cristão? Nós somos só empolgados e animados e daqui a pouco essa empolgação passa e a gente abandona Cristo? Ou a gente entende Cristo, a gente quer seguir Ele, mas ainda é apegado às coisas? Que a gente seja um equilíbrio, que a gente seja um verdadeiro discípulo que queima os barcos, afunda os barcos, queima as carroças, não se apega a nada daqui, mas segue a Jesus. Jesus, a realidade do ministério é difícil, mas mais uma vez, não há nada mais gratificante que termos a certeza de que servimos ao Cristo, ao Rei dos judeus, ao Messias esperado pela cultura judaica, ao Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que criou os céus e a terra, mas que não se apegou à sua realidade de glória e se esvaziou para nos alcançar. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que a gente aprende aqui, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a sermos discípulos, a fazermos discípulos e a propagar o avanço desse reino para a sua própria glória. Amém?